Editora Vento Sul, o melhor de Deus pra você. Editora Vento Sul, levando vida pra você. Seminário chamado Destruindo as Fortalezas. Tem uma ministração que eu convido os irmãos a assistirem. Falava sobre autoridade. E eu acho que a nossa maior batalha é nos sujeitar à autoridade, né? E juntando com o link ali do medo, né? Eu lembrei, ouvindo o seminário, que eu acho que não é só eu que não me submeto, né? Eu acho que principalmente dentro da nossa casa é muito difícil se submeter à autoridade, porque quando tu tem intimidade com a autoridade, tu sabe todos os defeitos. E a gente acha que para se sujeitar a pessoa precisa ser perfeita, e não é assim, né? E hoje, ouvindo o seminário, eu lembrei que quando eu namorava, e quando eu era criança, eu sempre via minha mãe sofrer muito com meu pai, porque meu pai era muito mulherengo, ele bebia, ele incomodava. E eu olhava aquela cena e eu dizia assim, nunca vou deixar ninguém fazer isso comigo. Eu dizia, nunca vou deixar ninguém fazer isso comigo, porque eu nunca vou demonstrar que eu amo. Porque minha mãe morria de amores e meu pai judiava dela. E eu dizia, nunca isso vai acontecer comigo. E eu observava a maneira que meu pai, as coisas que meu pai fazia, bebia, fazia horrores, e eu dizia assim, nunca, nunca. Porque ele faz isso porque ela demonstra o tempo inteiro que ela ama e chora, né? E eu dizia, comigo isso não vai acontecer. E ouvindo esse seminário hoje, mais uma vez, porque eu já tinha lembrado disso há algum tempo, mas eu não tinha deixado aquilo ser tratado, né? E ouvindo esse seminário hoje, falava que a gente não se sujeita, né? A gente não quer... tem uma rebelião, uma resistência, né? Principalmente, irmãos, porque nós falhamos muito, a gente vê falhas, vê falha dos irmãos, porque quando a gente vem para a igreja, a gente ouve que o homem é o cabeça, a mulher é submissão, o homem é a autoridade, né? Assim também, às vezes, as falhas das lideranças, né? Porque a gente vê assim, eu sou autoridade, e aí tu acha que tu tem que impor. A autoridade, ela não é imposta, irmãos, ela é conquistada. Então, quando eu sou uma autoridade, eu não preciso ficar dizendo o tempo todo, eu sou autoridade, eu que mando, eu que sou autoridade. A gente não precisa fazer isso, porque Jesus não fazia isso. E ele era autoridade, não era, irmãos? E aí, nesse seminário, dava um exemplo do guarda de trânsito. Eu estou indo a 1000. Quando eu enxergo um guarda de trânsito, o que eu faço? Eu vou diminuir, porque eu sei que ali tem uma autoridade. E se eu infringir aquela lei, eu vou ser multada, não é assim? E assim é dentro das nossas casas. Às vezes a autoridade não usa uma farda, né? Mas ela não conquista aquela autoridade. Eles querem impor aquela autoridade. E isso gera uma revolta, não é assim? Porque quando eu chego perto de uma autoridade, irmãos, eu sinto o fluir da autoridade nela e eu volto para o meu lugar. E a gente tem uma falha, eu tenho essa falha, que às vezes a gente não enxerga Deus na autoridade, não é assim? E aí, quando a gente não enxerga Deus na autoridade, a gente acha que a gente tem o direito de se rebelar, mas não é assim, irmãos. Porque eu tenho que obedecer à autoridade por temor a Deus, não pela pessoa, mas por temor a Deus, né? Então, assim, eu queria compartilhar isso, que Deus assim, agora ele está dizendo assim, foi muito, muito, assim, até tirei foto de alguns links que ele montou, assim, que ele fez uns PowerPoint, assim, e colocou, né, as consequências da rebelião à autoridade. E uma das consequências era o medo, pânico, um monte de coisa que, quando a gente não obedece à autoridade, a gente abre as portas dentro do nosso lar para esses demônios, esses espíritos entrarem dentro da nossa casa, né? Então, irmãos, talvez a gente esteja até sentindo medo, porque eu tenho medo. Eu sei quais são os meus medos. E eu descobri que também eu tenho esses medos por causa da rebelião. Então, a rebelião abre portas para esses demônios. Abre portas para a gente ser afligido por várias coisas que não precisavam estar acontecendo na nossa vida. E eu vejo assim, irmãos, que a maior batalha é se sujeitar dentro de casa. Porque quando eu me sujeito dentro da minha casa, automaticamente eu vou me sujeitar às outras autoridades, né? Então, assim, às vezes a gente pode até fingir uma submissão,
Mas se a gente for ver, a gente ainda não é submisso, nem é Cristo, né? Quem dirá as autoridades instituídas por ele, né? Então eu convido os irmãos assim a assistirem essa ministração, né? Assim como tudo que passa, né? Mas essa realmente destrói muita fortaleza. Que fortalezas são muros que a gente cria, né? A gente cria esses muros e aí a gente acaba não conseguindo obedecer porque tem essas muralhas que precisam ser derrubadas através da oração e da confissão dos nossos pecados, né? Então, irmãos, eu vejo assim que Deus tem nos exposto, me exposto assim, meu Deus, o tempo inteiro. E eu vejo a oportunidade e o amor de Deus de mostrar assim que eu sei que isso é testemunho quando Deus mostra quem a gente é. Quando Deus traz luz dentro das nossas trevas, né? E hoje ficou bem nítido para mim que eu tinha muita coisa, muita resistência à autoridade devido, às vezes, aquelas coisas lá da nossa infância que a gente não quer mexer. A gente não quer deixar aquilo vir na nossa memória, confessar para Deus e pedir perdão para Deus por a gente ter sido amargurado e ter criado, às vezes, barreiras devido às coisas que a gente, quando era pequenininho, a gente viu nas nossas figuras de autoridade, né? Que tem um tema na cura interior, no livro também fala sobre isso, né? Consequências da causa da minha falsa identidade. E aí fala as consequências e da onde veio, e às vezes os falsos profetas, eles estão dentro do nosso lar, né? Porque quando a gente não conhece Deus, não tem como eu instruir aquelas pessoas segundo a vontade de Deus. Então todos nós vivemos muitos anos sem Jesus, ensinamos nossos filhos sem Jesus, e eles tiveram uma crise na identidade por causa disso. Porque eles viram coisas que não eram de Deus, né? Então, assim, irmãos, eu vejo assim que se a gente for parar para pensar, nós não temos tempo para mais nada. Todo o tempo livre que nós temos que estar ouvindo alguma coisa, nós temos que estar meditando, porque senão não vai dar tempo de deixar Deus arrancar todas essas coisas que tem dentro de nós, que precisam ser tratadas, porque se não for tratado, Jesus volta e a gente fica, entende? Então, que Deus abençoe todos nós, né? E nos cure totalmente desses traumas que a gente criou, né? Amém. Editora Vento Sul, o melhor de Deus pra você. Editora Vento Sul, levando vida pra você.